não ser que o Conselho avance para fazer esses julgamentos. Esse entendimento. Talvez seja interessante, senhor presidente, porque são duas situações um pouco diferentes. Né? No primeiro caso, trata-se de uma associação formada por associados de algumas associações. No segundo caso, é uma cooperativa, quer dizer, é uma natureza jurídica que talvez... Neste caso, é uma associação. Desculpa, é o inverso. O primeiro caso que nós começamos a julgar daqui a pouco é cooperativa. E aqui uma entidade ligada à associação. O pedido é formulado sob a forma de consulta. Como consulta. Acho que poderíamos entrar nessa... Conselheiro Joaquim Falcão. Poderia normatizar esse entendimento. Desculpe. Se desapareceu a situação fática, a consulta fica prejudicada. Não necessariamente. Pode ser conhecido de ofício. Né? Acompanhe. Eu dou por prejudicado. Porque, de qualquer forma, a tese a ser firmada já é objeto do procedimento anterior. Então, preliminarmente, eu dou por prejudicado pedido, uma vez que os juízes renunciaram. Ou os demais conselheiros quanto à tese da prejudicialidade? Eu acho que não, senhor presidente, eu insisto, porque a natureza jurídica das entidades é diferente. Eu temo que nós deixemos aí em aberto uma questão e amanhã ou depois haja desdobramentos e o Conselho tenha que voltar a se pronunciar. E se tratando de consulta, e que pode ter o próprio interesse da Organização das Cooperativas Brasileiras, que requereu intervenção no feito... eu estou dizendo, e de outras entidades, demonstra que... Neste caso é uma associação beneficente. Exatamente. São essas associações fechadas. Temos outros casos, né, em vários tribunais, vários estados, e eu acho que essa realidade se repete. Por isso que eu acho que há transcendência. Então, após o voto do conselheiro Marcelo Nobre, que se pronunciava também no sentido já do pronunciamento anterior, e do conselheiro Joaquim Falcão, pediu vista o conselheiro César Rocha. O item 20 da pauta foi o procedimento de controle administrativo número 10. O procurador do Estado de Goiás pediu a modificação da aposentadoria de um desembargador do Tribunal de Goiás. O plenário do CNJ acolheu o pedido. Vamos saber por quê, acompanhando o voto do relator, conselheiro Rui Stocco. Esse processo é muito antigo. Basta dizer que é o número 10 do Conselho. Todavia, estes autos desapareceram e nós tivemos que fazer a restauração dos autos, depois de muito tempo. Mas a questão é simples e eu vou resumir. É um presidente de tribunal que incorporou aquela gratificação, o adicional, de exercício da presidência. E estes autos, esta questão foi submetida também ao Tribunal de Contas, e o mesmo procurador do Tribunal de Contas submeteu também ao CNJ. Como a repercussão é diferente em um tribunal e outro, nós podemos prosseguir com o julgamento. O meu voto, senhor presidente, está dizendo aquilo que já foi definido pelo CNJ, no sentido de que essas gratificações só se justificam enquanto houver o exercício do cargo de presidente, vice-presidente, diretor de foro. Quando eles já não mais estão, não podem receber. E, neste caso, ele incorporou aos seus vencimentos, de sorte que o voto determina que ele não receba mais, mas já havia sido concedido a liminar há muito tempo, ele já não recebia. Então, o resultado, senhor presidente, é dar provimento ao procedimento para determinar definitivamente a exclusão da verba de representação dos proventos de aposentadoria desse magistrado. Alguma divergência? Então, o Conselho, por unanimidade, acolheu o procedimento. Nós temos do voto do senhor conselheiro relator. Outro tema de destaque na sessão do CNJ foi o julgamento conjunto de dois PCAs, 697 e 885. Os requerentes questionaram a lista de cartórios incluídos no edital de concurso público para titulares no Espírito Santo. Alegaram ainda que houve delegações irregulares em cartórios naquele estado. O Conselho aceitou parcialmente as denúncias apresentadas. Vamos conferir em detalhes este julgamento. O voto é muito longo, mas eu vou buscar fazer um resumo sem ler. Tratam-se de serventias extrajudiciais
Inicialmente dois processos foram anexados para julgamento conjunto, o PCA 6974, 8855, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vieram as preliminares de incompetência e de cerceamento de defesa, que eu estou rejeitando. Depois alegaram a questão relativa aos serviços extrajudiciais em regime de acumulação, questão já decidida anteriormente. Também com relação aos 4º e 5º ofícios de notas nas comarcas de terceira entrância, essa questão também já foi dirimida. Arguíram também a questão das serventias desmembradas, e isto já ocorreu, o Tribunal de Justiça já tomou as providências. Tratou-se também de reversão de aposentadorias e nós estamos coibindo a permuta entre serventias sem a realização de concurso, porque é permuta direta, senhor presidente, não é permuta em que se abre a oportunidade. São dois titulares permutando entre si, o que é vedado. Também uma serventia que o titular resolveu, na mesma comarca, abrir sucursais, ou seja, ele tornou um cartório, transformou um cartório em 5. Nós estamos determinando que isso seja regularizado. Há um processo em que o conselheiro Altino também tem esta particularidade. Me parece que o que for julgado aqui já vale para o processo do conselheiro Altino. E tem serventias extrajudiciais, senhor presidente, o que é mais grave, em que escreventes substitutos foram efetivados após a Constituição de 88 sem concurso público. E é uma situação parecida, muito semelhante com o processo do Maranhão, que julgamos há pouco tempo, e o PCA 395, que foi relator o conselheiro Paulo Lobo. São efetivações absolutamente irregulares, afrontando o princípio do concurso estabelecido na Constituição Federal de 88. E tem também a questão da inclusão de serventias no próximo concurso. Eu estou, senhor presidente, em resumo, julgando parcialmente procedente os pedidos constantes destes dois PCAs e denegando ou dando por prejudicado os demais para a desconstituição de todas as delegações concedidas por ato do Tribunal de Justiça do Espírito Santo após a edição da Lei 8.935, sem a realização de concurso público. Mas estou ressalvando, senhor presidente, para que permaneçam válidos, por hora, os atos realizados após a Constituição de 88, mas antes da publicação da lei regulamentadora, porque assim ficou decidido em liminar concedida pelo Supremo Tribunal em 2 mandados de segurança, o 26888 e 26889, e bem como aqueles resultantes de decisão judicial transitada em julgado. Nesses 2 mandados de segurança, o ministro Eros Grau concedeu a liminar para que eles permanecessem. Então, é a única exceção que eu faço. B. Instauração de ofício de procedimento administrativo para verificação da ocorrência de infração disciplinar, com aplicação eventual de sanção cabível, ficando de imediato proibido o funcionamento de sucursais de cartório de registro civil das pessoas físicas. 3. C. Instaurar procedimento administrativo específico para apurar a ocorrência de provimento derivado de serventias, ou seja, a chamada permuta direta entre titulares, de forma a reverter a permuta ilegalmente admitida que foi constatada aqui. Finalmente, D. Inclusão no próximo concurso público a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, imediatamente após o cumprimento do disposto no item A, acima, das serventias que terão sua vacância declarada após a desconstituição dos atos de nomeação referidos nesta decisão, em observância ao prazo legal de 6 meses. Isto porque o concurso atualmente em andamento já está na fase de escolha de serventias. Não seria possível incluir